Meu nome é Mônica. Vim para Brasília com 13 anos, aí fiz ginásio científico e tal. Minha mãe passou no concurso da Câmara e aí ela veio transferida para cá e nós viemos eu e meus 2 irmãos. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Família representa o sempre, aquela coisa eterna, né? Que a gente está sempre envolvido com família, seja pai e mãe, irmãos, depois maridos, depois filhos, então é sempre família continuada, a gente está sempre em família. E a família tem esse aspecto da base, ela que me sustenta, que me apoia, que me ajuda, que está sempre junto. Então, família é um elo, né? Um elo com a vida, com as emoções, com a segurança, é o porto seguro, é onde a gente tem o apoio necessário para viver. O sonho que eu tenho agora é a continuação do que eu tenho feito. Porque eu acho que quando a gente chega numa certa idade, assim, de vida e de experiências e de tudo mais, tudo muda. A gente já está em outra etapa da vida. E hoje o que eu quero, na verdade? O que eu quero é deixar o que eu estou deixando para filhos e tudo mais continuarem. O meu sonho é continuar pintando, porque eu descobri isso. Descobri a minha pintura há uns 30 anos atrás e quero dar continuidade a ela até o resto da minha vida e ter isso assim como base mesmo, como estudo, como se fosse o meu início de vida, né? Agora eu estou iniciando uma nova vida. Até agora foi uma vida de sobrevivência, de filho, de criação, disso, daquilo, e agora eu tenho alternativas que são da minha alma, sabe, do meu querer, da minha história pessoal. A experiência mais difícil, deixa eu pensar em todas as possibilidades, porque tem a da autocirurgia, que foi uma experiência muito difícil na hora que eu me vi no espelho. Então essa foi uma experiência punk, assim, né? Daquelas marcantes. Você olha e vê, agora eu sou outra. A identidade se perde, aquela identidade que a gente constrói durante a vida toda. Eu tinha 25 anos, né? Então foi uma realidade difícil de encarar, né? Aos 25 anos. Foi o momento de eu encontrar a mim mesma de outra forma. Bom, de agora em diante eu sou uma nova Mônica. A Mônica que era já não existe mais. Então eu tenho que me adaptar a essa nova Mônica. E então foi realmente um momento de ruptura na hora que eu acabei a cirurgia e estava naquela situação de não poder levantar e tudo me prendendo, meu marido e minha mãe ali, dormindo quase no hospital, e eu consegui levantar e ir ao espelho. E ao banheiro, na verdade, eu queria fazer xixi, e aí quando eu me vi no espelho, era um monstro. Quer dizer, era uma realidade monstruosa. A Mônica antes, ela tinha uma segurança pela própria aparência, que na verdade é
eu vi depois de tudo que me aconteceu como se vive de aparência, né? Então a gente tem é aquela tua identidade. A identidade é o teu rosto, é o teu corpo, é aquela que é a tua identidade, é onde você se apresenta. Agora, a partir daí, a minha identidade mudou completamente. Eu já não era mais a Mônica que era antes, que era apresentável, onde eu chegasse estava tudo bem, né? Todos me recebiam muito bem, eu era bonita, tinha, né, essa coisa da beleza que se coloca tanto. Então, até a valorização da beleza, tudo mudou, né, depois disso. Eu tinha ainda marido apaixonado. Eu tive algumas vantagens na vida, algumas maravilhas na vida que foram meus maridos. Então, o primeiro marido, que era o Charles, eu estava com ele. Nessa ocasião, ele era ciumentíssimo e continuou como se nada tivesse acontecido em mim. A mesma ciumeira, a mesma história de sempre. É como se nada tivesse modificado. Eu totalmente modificada internamente, externamente, e ele me encarando como se eu fosse igual à minha pessoa, né? E não importava a ele. O que importava era que ele me amava e que eu era aquilo que de sempre para ele. Então isso me deu força para continuar a caminhada. Mas era tanto ciúmes, eu acho que até aumentou depois que eu fiquei com essa cara torta, que eu acabei querendo me separar, porque eu não aguentava mais ser pressionada desse jeito. Aí acabei separando e vindo para Brasília, aí a história continuou, né? Não existe a superação externa. Eu não acredito em superação. Eu acho que a pessoa que tem um problema, ela vai ter esse problema ad eterno, a vida inteira. Então, o meu rosto é o meu rosto, eu sou eu e o meu rosto. E ele faz parte de mim. Então, o que eu acredito mais é assim, na adaptabilidade do ser humano. A gente se adaptar às diversas situações que nos apresentam. Então, na hora que você muda a tua identidade, você muda a tua vida, muda tudo, muda os conceitos, os valores, tudo. Então, o que eu era antes, quando eu tive a cirurgia, que foi aos 25 anos, eu não tinha muita certeza de mim ainda. Então, ainda era uma pessoa insegura, ainda tinha meus dilemas de apresentação, de tudo isso. Então, o que mudou? Mudando o rosto, muda-se a vida, muda-se a história da vida. A minha vida passou a ser uma outra história. Eu agora sou Mônica, mas tenho esse rosto, que não é o meu rosto que eu estava habituada. Isso é uma das coisas que tem até no livro sobre isso. Quando a pessoa já nasce com aquela problemática, você já se habitua com aquilo desde que nasceu. Você não tem como mudar aquilo, é a tua realidade. Mas quando você tem uma outra realidade, e aí começa acontece uma coisa dessas que muda essa realidade, você fica à mercê dessa nova realidade, que você tem que construir mentalmente aquela vida que você não planejou, né? Você não se habituou àquilo, você não se adaptou àquilo. Então é uma adaptação, mas é isso, eu acho que a coisa está muito mais internalizada, mais na gente, e se a gente conseguir essa superação interna, essa coisa de você... Não, eu tive isso, aconteceu isso comigo, mas a vida continua e acabou essa história. Até chegar nisso, é um tempo. Eu estava com tumor na parótida esquerda e, na verdade, era um quisto sebáceo para fora, assim, era uma coisa para fora, uma bolinha. Aí a gente acabou indo no médico lá no posto de saúde da Câmara, foi atendida de emergência por um médico amigo dela, e que quando olhou, eu falei assim, isso a gente tira agora no consultório, é uma bobagem.
Só que a bobagem virou isso aqui. Então a gente saber também, eu já tinha o quê? Já tinha 21, 22 anos, eu já podia cuidar um pouco de mim, não precisava ficar tão, né, à mercê de que outros cuidassem de mim. Fui meio que na onda da minha mãe, na verdade, aí ela preocupada com câncer, estava numa época assim de tudo que era bolinha era câncer. Aí esse médico também não se preocupou qual era a situação real da história. E aí me levou no consultório, abriu, tirou, falou, tá tudo certo. Quando eu fui fazer o curativo, ele falou, ainda ficou alguma coisa. Você acredita que ele abriu de novo e tirou o resto da coisa? Fechou, nada aparecia externamente, mas internamente começou a crescer. Aquele quisto que entrou oxigênio, ele somente se desenvolveu lá dentro. E não era câncer. E todos achavam que era câncer. Quando eu cheguei no Rio com uma bola interna enorme, e o cancerologista viu, falou assim, nossa, essa cirurgia é para ontem. Vamos tirar isso agora, isso é um câncer. Já achou que era um câncer. Estava enorme lá dentro. Fora não aparecia muito. Aí lá no Rio, a situação que me levou a esse médico, que eu também não tive muitas alternativas, a gente nem pesquisou outros, não fomos a ninguém. Foi esse cara que foi um horror, falou e tal, fomos lá e eu fiz a cirurgia. Tirei tudo que tinha lá dentro, ele cismou que era um câncer. Fez uma limpeza gigantesca, eu quase fiquei sem pescoço, né? Sem nada, porque era um buraco. Eu não acreditava muito no que ele falava, na verdade ele não falou muita coisa, ele disse, não, nós vamos tirar, você vai ficar um pouco paralisada durante um tempo, mas isso vai voltar com o tempo e tal, com exercícios, isso volta, não se preocupe. Aí saí completamente sem nervo, porque quando tirou o tumor, tirou o nervo facial. Então, ao romper o nervo facial, eu não tinha mais como mexer nada aqui, tudo ficou parado. Então, toda aquela história que ele dizia que com o tempo ia voltar, não ia voltar coisa nenhuma. E ele ainda falou, durante 5 anos, não quero que você mexa nesse lugar. Aí eu falei, mas nem massagem, nem nada, nem fisioterapia, nada. Porque o câncer pode voltar, nem com o resultado da biópsia que deu, tumor de parótida sem malignidade. Então deu o resultado da biópsia foi sem malignidade. O cancerologista, na cabeça dele, era um câncer. Aí passou ano, saiu ano, entrou mais ano, 5 anos eu não podia mexer no local. Então isso foi quando eu comecei a procurar os especialistas, cirurgiões plásticos. Eles ficaram horrorizados, falando, mas cara, como é que pode? 5 anos, acabou, não tem mais recuperação. Você está com todos esses milhões de musculozinhos aqui dentro já rompidos. Não tem mais como você recuperar alguma coisa que foi cortada 5 anos atrás. Então, esse cancerologista foi que determinou a minha história futura, né? A minha história pessoal. Depois, com o tempo, com a idade, eu fui fazer trabalhos de vidas passadas, fiz trabalhos com autoconhecimento, de terapia e tal, que aí me deu a justa noção, assim, de ter necessidade de passar por isso.
Então isso já é uma espiritualidade, porque eu acredito que o percurso que eu fiz aqui nesta vida é necessário, sabe? Era necessário para eu crescer em outros aspectos, que eu não cresceria se não tivesse tido isso. Então eu acredito muito que isso veio para mim. Eu acho que eu não seria mais feliz se tivesse tido o rosto, não tivesse acontecido isso. A minha impressão, a impressão interna, é que eu não seria tão feliz como eu sou hoje. Eu consegui realizar um monte de coisas, me sinto feliz, me sinto assim realizada com a minha vida e fazendo o que eu quero. E talvez se eu tivesse com aquele rostinho bonitinho dos 25 anos, eu seria uma bobinha, vivendo de aparências. A impressão que me dá é essa. O encaminhar das coisas, da vida, né, de toda a minha vida e as pessoas que eu tive, os filhos que eu gerei, que me trouxeram aqui, aos netos que eu tenho, eu acho que não podia estar em melhor situação, não mudaria nada. Acho que é uma coisa muito forte dentro de mim, assim, não, é o que eu quero estar vivendo, é isso aqui que eu estou querendo, é isso que eu vivo. É como se a primeira cirurgia que eu fiz na Santa Casa, o Pitangui, ele fazia cirurgias plásticas, né? Para pessoas com queimaduras, com problemas seríssimos. E eu, como na época não tinha nenhum tostão, fui parar na Santa Casa para fazer uma plástica reparadora. Era uma sala assim, com milhões de leitos, eu era um dos leitos. E o Pitangui vinha fazendo aquela triagem e falando para os médicos, que eram estudantes, olha, essa aqui, assim, faz isso aqui, esse aqui, lá, lá. Quando acabou a cirurgia e que eu acordei, né, depois da anestesia, quando eu acordei veio uma criança mascarada, que estava assim me olhando. Aí quando eu acordei, que eu olhei aquela criança mascarada, não entendi bem, né? Aí veio uma enfermeira e falou assim, esse é o nosso querido hóspede e tal, que está aqui com queimadura geral no corpo inteiro. Tinha sido realmente italiano, tinha sido um incêndio na Itália e tal, que alguns vieram para se tratar com Pitangui. E esse menino era um deles. O corpo inteiro queimado, o rosto inteiro queimado, aquela máscara assim, só os olhinhos de fora. E aí aí eu levantei, né, já estava recuperada da anestesia e fui vendo as outras pessoas. Porque eram casos assim terríveis, né? Queimaduras de 10º grau, deformações horrorosas, rostos que não tinha nem nariz. Aí eu olhava assim e falava assim, nossa, mas eu tô ótima. Não sei o que eu estou fazendo aqui, gente. Aí fiquei com esse pensamento, a partir daí, esse me norteou. Porque tem milhões de casos, 500 milhões de vezes piores do que o meu. Ela que me deu, assim, mais prazer em viver. A criação, o fato de criar, eu acho que é uma necessidade do ser humano, na verdade, né? E quando eu descobri que, na verdade, isso para mim sempre esteve presente, desde pequena, mas eu sempre fui muito... fui vivendo a história e sem pensar muito nesses meus desejos pessoais, mas quando chegou o momento de pegar a arte como saída mesmo, como instrumento de vida,
aí eu me realizei mesmo. Então eu sinto que a arte traz para mim essa realização da felicidade, sabe? Da coisa da criação, da criatividade, de você colocar algo seu ali. Então isso modificou totalmente meu rumo de vida. O amor é totalmente emocional, é algo que está além do racional, é muito além das palavras, muito além da ação. O amor ele é pura alma, sabe? É coração, é nada identificável, nada claro. É a emoção que vem em forma de lágrimas. Quando você olha uma coisa e sente aquilo lá dentro e fala, nossa, como eu amo. Então, é mais fácil eu sentir esse amor. Nas minhas relações eu tive Manduka. Ele foi o representante do amor. Então eu sei o que é amor, porque é a sensação que eu tive com ele. Então essa me traz assim a real grandeza do amor. É aquilo que você não quer. É fora do racional. Ele não é racional, não tem como explicar. É algo sensação, é uma coisa assim de estar junto e aquilo vibrar lá dentro. Esse é o amor.